Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso espaço para que você se informe e também forme a sua opinião. Bem, hoje no programa nós vamos falar sobre a Lei de Igualdade Salarial. Esse foi um assunto bastante comentado aqui no Brasil ao longo das últimas semanas e que traz também a temática de algo ainda mais profundo para a gente discutir. A gente tem como gancho essa Lei de Igualdade Salarial, mas a gente quer entender também por que ainda existe uma desigualdade salarial e também uma desigualdade em oportunidades para homens e mulheres dentro do mercado de trabalho, principalmente. Essa é a nossa proposta e a gente espera, a partir desse debate, te ajudar a entender melhor quais as funções dessa lei e quais as outras ferramentas que governos, empresas e, quem sabe, até nós, enquanto sociedade, podemos passar a adotar, a colocar em prática para diminuir esse abismo que existe ainda no tratamento a homens e mulheres, principalmente quando a gente está falando de uma ocupação profissional, de uma atividade profissional. E para nos ajudar neste tema, nesse debate, a gente vai conversar com Beatriz Silva, ela que é advogada trabalhista empresarial, é graduada pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, e pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC Minas. Beatriz, boa noite, seja bem-vinda, ao nosso espaço. Muito obrigada pelo convite, Guilherme, estou muito feliz de estar aqui. E a gente também tem a alegria de receber aqui presencialmente em nossos estúdios a Monique Marques Godoy, ela que é psicóloga graduada pela Universidade de Taubaté, a Unital. É mestra em Gestão e Desenvolvimento Regional e doutoranda em Psicologia Social pela USP. Monique, boa noite, Seja bem-vinda ao nosso espaço. Boa noite, obrigada, Guilherme, pela oportunidade. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Monique. É um prazer estarmos aqui juntos. Bem, e queria, para a gente começar a conversar nesse programa, como eu disse lá no início, a gente vai abordar, talvez por boa parte do tempo da nossa conversa, a Lei da Igualdade Salarial, explicar para quem está em casa um pouco do que foi proposto nessa lei, qual o objetivo dela e como é que ela vai ser aplicada na prática, fiscalização. Mas primeiro eu queria a ajuda de vocês para a gente entender esse problema. Monique, quando a gente fala de desigualdade salarial, é importante a gente lembrar para quem está em casa que a gente não está falando de algo novo, de um problema que seja recente ou que seja resultado do atual comportamento social das pessoas, né? A função da mulher na sociedade e principalmente, né, nesse programa, no mercado de trabalho, ela sempre teve mais barreiras e mais dificuldades do que o homem, né? Sim, né? Isso é uma questão cultural que vem há anos já existindo, né? Uma cultura em que acredita-se que homens e mulheres têm competências diferentes, seja pelo sexo ou pelo gênero, pensando que mulheres seriam mais voltadas para o cuidado e homens mais competentes para ações de trabalho, né? Uma força braçal, inclusive, né? Mas começa por aí e aí depois vem a inserção da mulher no trabalho, que sempre também vem trazendo essas questões. Então, por exemplo, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, houveram muitas pesquisas justificando que as mulheres produziam menos, mas não se observava que, por exemplo, elas já ficavam em casa com os filhos, chegavam atrasados porque ficava a responsabilidade de cuidar dos filhos e da casa para elas. Então, desde sempre, a mulher fez aí dupla jornada, o que a gente chama de dupla jornada, tendo múltiplas funções, e isso não era olhado, né, pelas empresas. E hoje nós temos maiores estudos trazendo a evidência de todas essas questões. E é importante a gente entender, né, Monique, Beatriz, esse contexto histórico, porque, Beatriz, a gente nas discussões e nas pesquisas, no preparo para esse programa, uma informação me chamou muita atenção. A gente tinha o Código Civil no Brasil em 1916, ou seja, a gente está falando de pouco mais de um século, que determinava que uma mulher só poderia exercer uma função profissional, uma atividade profissional, com autorização do marido, Beatriz. Então, a gente nem está falando de salário ainda, mas acho que isso já ajuda a entender por que em 2023 a gente ainda precisa falar sobre desigualdade salarial. Há 100 anos, a mulher não podia nem escolher se ia trabalhar ou não, né? Isso, exatamente. A mulher, hoje, ela conseguiu ganhar o seu espaço, né? Infelizmente, antigamente, a nossa legislação
para a mulher poder viajar, ela tinha que ter uma autorização do marido, ele ficava responsável pelo passaporte, né? A mulher não podia tirar o CPF, ela não tinha o CPF. Então, hoje, depois de muitas lutas, né, das mulheres, a gente conseguiu inserir a legislação em conformidade com a evolução da sociedade. E, Beatriz, para a gente começar a trazer essa conversa para questões mais atuais, queria a ajuda de vocês duas. Você pode começar falando para a gente um pouquinho de como que é essa realidade, então, da mulher no mercado de trabalho hoje. Quais são os desafios atuais? O que não mudou? Claro, a gente vê e a gente espera ver ainda mais avanços ao longo das décadas, mas o que ainda falta ser debatido e ser resolvido nessa questão do ambiente igual e que seja respeitoso para homens e mulheres? Acredito que precisa ter mais implementação de políticas de prevenção, a combate, né, para garantir mesmo a plena aplicação dos direitos, né, relacionados à mulher. E ainda mais, Beatriz, ainda mais um assunto, isso sempre é algo que a gente tenta tomar cuidado para trabalhar, para lidar aqui na TV. E eu, particularmente, confesso que nesse programa especificamente, a gente fica naquela ideia, né? A gente tenta imaginar, mas, por exemplo, para mim, enquanto homem, a gente não consegue ter noção, no fim das contas, do que é passar por situações como essa que a mulher passa no mercado de trabalho, seja financeiramente, seja na oportunidade, seja no assédio moral ou muitas vezes sexual, também é um problema que a gente ainda em 2023 encontra. Então, eu imagino ainda, né, nessa ideia de que é difícil para a gente ter noção como mas eu imagino que para vocês é até forte poder falar e ter que falar sobre isso, né, Beatriz? Exatamente. Muito caro para nós, né? Eu imagino que é uma temática, como você disse, Monique, muito cara a vocês, né? Exatamente. Eu, por exemplo, quantas vezes não consegui fechar um contrato por ser mulher? Ter que chamar um colega homem para conseguir atender o cliente e conseguir fechar, né? Então, é um tema muito delicado. Às vezes ainda há situações em que é uma outra mulher na nossa frente, mas ela não fecha com a gente. Né? Ela não fecha com a gente, ela tem que buscar um homem para poder equilibrar ali a situação. E não só nisso, até mesmo questões raciais, né? Isso também interfere, né? Porque é que a gente acaba mudando um pouco a pauta. Sim. Mas na reportagem que a gente vai ver daqui a pouco, Monique, você vai reparar que a nossa repórter até fala disso também, a gente fala de dificuldades de mulheres, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres pretas, isso é ainda mais difícil, né? A gente tem uma diferença entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras, né? É o último a se lembrar. E eu, como uma mulher negra, por exemplo, eu sou casada com um homem branco. Tem situações em que o fato dele estar do meu lado não ocorre. Por exemplo, uma situação racista, se eu posso estar num ambiente racista. Mas ele estando ali inibe, porque ele justifica de eu estar ali. Né? E quando eu estou sozinha, daí, no mesmo ambiente, ocorrem situações racistas comigo. Né? Então, é muito difícil mesmo. Para a gente também entender a complexidade desse problema, Monique, quando a gente fala da questão salarial especificamente, de desigualdade salarial ou dessa dificuldade de ter mulheres em posição de liderança, mulheres em posição de destaque dentro de empresas, a gente pensa já inicialmente nesse ambiente corporativo, né, do setor privado, das grandes indústrias, das multinacionais e que carregam, muitas delas têm uma história de décadas, de séculos e por isso carrega também essa cultura machista enraizada. Agora eu queria saber a percepção de vocês. Isso também acontece de alguma forma em outros setores que às vezes a gente não comenta, por exemplo, no funcionalismo público, de alguma forma, mesmo que haja a entrada por um concurso, um salário estabelecido por um concurso, mas é possível ver desigualdades de alguma maneira entre homens e mulheres? No empreendedorismo, o acesso a crédito, a investimento é mais fácil para o homem do que para a mulher? Sim. Comentando só um pouquinho antes sobre essa questão do corporativismo industrial, né? Nós temos essa questão da desigualdade salarial, que é tanto pelos cargos, né? Mesma função, mesmo cargo recebendo diferente por questão ali de gênero, mas nós também temos isso dentro do setor. Então, por exemplo, dentro do setor industrial,
nós temos uma diferença, por exemplo, em Taubaté, isso é um dado do portal ODS, né, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em Taubaté, a diferença salarial de homens e mulheres no setor da indústria chega a R$2.000, né? E a gente vai ver que isso é por conta dos cargos, né? Então, ok, eles não estão no mesmo cargo, mas as oportunidades para a mulher ter uma ascensão no mercado de trabalho não é a mesma. Então, nós temos muito mais mulheres em cargos mais baixos, de menores salários, e mais homens na liderança, mais homens em cargos mais assalariados, né? E hoje existe todo um movimento dentro da indústria para reduzir isso, que é, por exemplo, trainee para mulheres, coaching e mentoria para mulheres, né? Alguma coisa voltada, né? Programas dentro das empresas voltados para isso. A mesma lógica de termos mais mulheres em cargos mais baixos e mais homens em cargos mais altos ocorre também no funcionarismo público. Se a gente for ver, por exemplo, na Câmara de Vereadores da cidade, quantas cadeiras ali são ocupadas por mulheres, né? E mesmo sendo concurso público, né, eu me candidato para aquela vaga, aí é a questão até cultural. Quantos nós temos de mulheres dentro dos cargos que são mais de serviço, de cuidado ali, e quantas mulheres se candidatam para outros cargos que não envolvam tantas essas atividades? Porque culturalmente é esperado que a mulher ela tenha funções de cuidado e funções de serviço. Então, nós temos até mesmo um duplo viés aí, vamos dizer, que tanto algumas mulheres se contentam com isso, porque olham para a sua realidade e sabem, poxa, meu marido não vai fazer a mais, vai sobrar para mim ficar em casa. Então, eu tenho que fazer aqui uma adaptação no trabalho e não ter tanta ambição. Como também muitos homens pensam, como uma máxima, de que a mulher não tem ambição. E aí, não vai dando oportunidades. Eu disse inicialmente sobre uns estudos, né, quando a mulher entrou no mercado de trabalho. Esses estudos têm um viés ideológico, né, que não percebiam que dentro de casa havia essa diferença de que o homem era para trabalhar e a mulher era para ficar em casa. E aí se justificava que a mulher produzia menos e por isso poderia ter menos salário, né? Mas na verdade não se olhava para o todo. Hoje as pesquisas olham exatamente para essa questão cultural e sistêmica que existe dentro da sociedade. E quando a gente vê, Monique, Beatriz, acho que a Beatriz pode trazer essa contribuição para a gente agora, programas, trabalhos voltados justamente a esse incentivo de valorização da mulher dentro de uma empresa, de trazer mais mulheres para dentro de uma empresa. É sempre o tipo de pergunta que a gente sempre faz, sabendo a resposta, mas que talvez tenham pessoas que precisam lembrar disso. Beatriz, por que isso não é algum tipo de preconceito, de privilégio para a mulher? Vamos lembrar para quem está em casa, a gente vai mostrar daqui a pouco uma iniciativa, por que é importante ter iniciativas, projetos e por que isso não discrimina o homem, né? Beatriz, está me ouvindo? Enquanto isso, a gente já corrige o áudio aqui para a Beatriz nos ouvir. Enquanto isso, a Monique traz a contribuição para a gente. Porque é muito comum, infelizmente, né? A gente ainda, por essa cultura, e como você disse lá no começo, às vezes até vindo de mulheres, tem essa ideia de que, não, isso não é legal, eu não quero participar de algo assim, porque isso também está me favorecendo, como se fosse um privilégio, como se estivesse deixando o homem de lado, a gente quer inverter. Exatamente. Né? Eu acho que um conceito importante de nós entendermos é o conceito de equidade. O nosso sistema, né, a forma como a gente vivencia a nossa sociedade, ela não é justa na distribuição de ferramentas, vamos dizer. Então, quando a gente coloca que os homens são mais para trabalhar e as mulheres são mais para cuidar de casa, né? Então, mesmo os dois, né, um casal saindo e indo trabalhar, vai ter suas barreiras. Então, por exemplo, para eu conseguir ir trabalhar antes, eu tenho que deixar toda a casa ajeitada, né? Tem todas essas questões. Então, o nosso sistema, a nossa cultura, ela não é justa. O conceito de equidade significa que eu vou dar mais ferramentas para aquele que está com mais necessidades, né? E é isso que ocorre com a mulher, né? Historicamente, nós temos uma defasagem nas questões de direito.
Então, a gente precisa de mais recursos hoje em dia para a gente poder chegar no mesmo nível, né? O princípio da equidade é para atingir a igualdade, né? Então, quando a gente coloca essa série de programas que dão mais ferramentas para as mulheres, é para corrigir uma defasagem do sistema. Só que, culturalmente, o que a gente acha? Que é uma forçação de barra, que é um favor, né? Foi contratada só porque é mulher. E, muitas vezes, novamente, tanto homens dão essa justificativa, como mulheres dão essa justificativa. Então, eu acho que o primeiro passo para esses programas é de conscientização, né? Ficar claro para todas as pessoas que estão participando que é uma correção que se está tentando ser realizada ali. Bem, eu vou ouvir a Beatriz sobre essa temática daqui a pouco, mas antes a gente vai fazer só uma rápida pausa aqui no Aparecida Debate. Daqui a pouco a gente continua falando então sobre igualdade salarial entre homens e mulheres. Não sai daí. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre igualdade salarial. E quando a gente saiu para o intervalo, tinha feito uma pergunta que eu queria ouvir as duas. A Monique trouxe uma contribuição para a gente. Beatriz, queria saber de você também um pouquinho do seu ponto de vista sobre isso, né? A gente ainda está num momento que muitas vezes escuta aquela ideia, eu estava tentando lembrar o termo, que é um termo que as pessoas até têm evitado usar, porque justamente sabe que ficou ridicularizado, que é a ideia do mimimi. É mimimi, quer se favorecer diante de uma situação passada. Queria sua ajuda também para deixar claro por que projetos, programas que incentivem a presença feminina no mercado de trabalho ainda são importantes. Bom, complementando o que a doutora Monique falou, essas medidas, esses programas, eles são importantes para trazer realmente a conscientização, né? Para tentar tirar de vez da cabeça da nossa sociedade que existe diferenças, né, entre homens e mulheres. Por exemplo, a mulher, quando ela vai buscar uma vaga de emprego, ela fica receosa se ela vai conseguir aquela vaga, porque se ela tem pretensão de engravidar. Então, a mulher, ela precisa se sentir segura, ela precisa ter amparo da legislação e das políticas públicas, né? E também das políticas dentro da empresa, para poder resguardar esses direitos. Então, queria até aproveitar esse momento para a gente conferir juntos uma reportagem que a nossa amiga Rafaela Lourenço preparou, que mostra justamente o exemplo de uma indústria que tem buscado a igualdade de gênero com o quadro de funcionários. Vale lembrar que a meta global é de que até 2030, 30% dos cargos na empresa, os cargos de liderança, sejam de mulheres. Vamos conferir. Equidade entre homens e mulheres. O respeito com a classe feminina no mercado de trabalho precisou ser assegurado por lei para que os salários sejam de fato iguais no país. Porém, dados do IBGE mostram que no final de 2022, uma brasileira recebia, em média, 78% do salário de um homem. Cenário ainda mais grave em relação às mulheres pretas ou pardas. Elas recebem, em média, 46%, ou seja, menos da metade dos salários dos homens brancos. Para mudar esta realidade, algumas empresas buscam ações para efetivações e promoções femininas, como esta indústria, que tem mais de 100 anos no país e promove ações para acabar com a desigualdade no ambiente de trabalho, além de incentivar projetos sociais com formação e capacitação abertos à comunidade. Temos grupos de afinidade, um dos nossos grupos de afinidade é de mulheres, então o IB, que é em inglês, Women in BASF, Mulheres na BASF, ele toca toda a América do Sul com ações muito fortes para o desenvolvimento, carreira e oportunidades das mulheres. Segundo a Adriana, a meta global da empresa é chegar a 30% de mulheres em cargos de liderança até 2030. Na América do Sul, já foi batida.
Atualmente, no quadro de funcionários, 34% são mulheres, sendo que 38% estão em lideranças. Além da igualdade assegurada por lei, o respeito com as mulheres dentro dessa diversidade e equidade do trabalho igual e pagamento igual também é benéfico para o país. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, se o Brasil aumentar a inserção de mulheres no mercado de trabalho em 1/4 até 2025, a economia poderá expandir aproximadamente 380 bilhões de reais, ou seja, um aumento acumulado de 3,3% ao PIB. A gente está falando de uma história, né, global, na verdade, não só no nosso país, onde a mulher teve um espaço muito reservado a ser atividade de back, de trás, ou seja, ela não era a protagonista. Né? Então, nós estamos falando aí com conceitos muito enraigados dentro da sociedade, da qual as organizações e nós na BASF discutimos muito isso, de que ela tem sua voz, que ela tem o seu protagonismo, que ela tem a sua oportunidade. Ivânia, que é consultora de sustentabilidade e engajamento social da indústria na América do Sul, se orgulha dos avanços como mulher no mercado de trabalho. Muito gratificante, principalmente pela oportunidade que a gente tem de estar usando o critério de diversidade para selecionar os projetos, para fazer as coisas acontecer, né? Eu sou mulher, sou negra, né? Acho que é importante, então eu estou beneficiada agora até com 3, sou também deficiente por conta dos olhos, né? Que já fiz cirurgia e tudo mais. Eu sou uma pessoa de diversidade. Ela é quem responde por esta parte de responsabilidade social da empresa, que inclui projetos com as comunidades. Um exemplo é o Conectar para Transformar, levando capacitação profissional para 60 mulheres de regiões periféricas de Guaratinguetá, no interior paulista. Cerca de 34 mil pessoas foram beneficiadas pelo apoio a projetos sociais na cidade apenas em 2022. Gente, quando uma mulher vai para cima, ela puxa a outra, com certeza. Então, assegurar que a mulher tem um espaço privilegiado na sociedade é bom para todo mundo, inclusive para os homens, né? Bem, eu quero que a gente converse um pouquinho sobre a lei de igualdade salarial, que já foi citada na reportagem pela Rafaela, mas antes, dar o espaço para vocês, se quiserem comentar algo sobre a reportagem, essa fala agora no fim me chama muita atenção, né? Essa ideia de que se a gente garante direitos iguais e nesse momento, por exemplo, numa demanda das mulheres, todo mundo vai ser beneficiado, inclusive os homens, porque a gente provavelmente não vai permitir que isso volte a acontecer, né? Que um grupo, seja pelo gênero, pela classe social, pela cor da pele, enfim, que ele volte a ser segregado ou ter mais obstáculos no ambiente de trabalho, né, Monique? Sim, inclusive essa é a premissa do feminismo, né? A gente às vezes é visto de forma muito pejorativa o feminismo, mas ele na verdade, a igualdade dos gêneros, né? Ele visa isso, homens e mulheres sendo vistos da mesma forma. E ele foi se corrigindo ao longo do tempo, né? A gente tem várias ondas do feminismo, porque primeiro atingiu apenas as mulheres brancas e depois foi também essas questões de classe social e hoje de raça também, né? Porque é um assunto muito complexo. Quando a gente do gênero, a gente vai puxando também outras questões, outros marcadores sociais, e aí a gente tem, por exemplo, a interseccionalidade, né? Que é quando classe, raça, deficiência, tudo vão se atravessando e colocando essa pessoa numa maior vulnerabilidade social. Beatriz também queria comentar um pouquinho, acho que ajudou a trazer um exemplo, mas era a essência do que você falava mesmo, né? Da importância da gente ver esse tipo de iniciativa nas empresas, né? Isso, exatamente. Sem essas políticas, fica muito complicado de conseguir trazer essa igualdade, né? A Monique falou que realmente acaba abarcando outras, não só as mulheres, né? Mas outras situações como raça, etnia, enfim. São outros assuntos que também abarcam nessa questão de igualdade e que com essas políticas a gente consegue minimizar.
Beatriz, agora queria a sua ajuda para a gente falar com quem está em casa sobre a Lei da Igualdade Salarial. O pessoal certamente acompanhou no noticiário, aqui na TV Aparecida nós falamos sobre isso e talvez nesses primeiros meses do atual governo, esse foi um dos pontos que vai ficar marcado nesse ano, que mais chamou a atenção, que foi a sanção dessa lei. Primeiramente, para a gente ajudar quem está em casa, naquele beabá mesmo, entender como isso vai funcionar, eu queria que você trouxesse para a gente uma explicação do o que é essa lei da igualdade salarial, o que ela assegura, como ela deve funcionar na prática. A lei da igualdade salarial é para ajustar o salário da mulher com o salário do homem. Porém, não é nenhuma novidade, né? A nossa Constituição Federal e a CLT, ela já traz essas normas para poder não ter essa diferença salarial. Essa legislação nova, que foi sancionada dia 3 de julho desse ano, é apenas para reforçar a aplicação dessas outras normas. Então, ela traz aí outras multas maiores, né, outras obrigações para as empresas. Então, ela não é novidade, ela já existia dentro das nossas outras normas, mas ela veio para reforçar essa igualdade salarial. E Monique, por muito tempo a gente ouviu as pessoas terem a ideia de que esse tipo de mudança não daria certo na base da canetada, né? Como se fala muitas vezes no Brasil, imaginando que a interferência do poder público ou não vai ajudar ou às vezes até vai piorar uma situação. Nesse ponto especificamente, a gente falou de projetos, de políticas, trabalhos voltados a permitir, né? Não é nem facilitar, é permitir o acesso da mulher ao mercado de trabalho e algumas posições onde ela não podia chegar antes. A gente viu um caso de uma empresa privada, mas o poder público pode e deve apoiar, interferir nesse sentido? Claro, né? Com certeza, tanto em políticas públicas, né? Como estratégias de fomento também, né? Uma ação que a gente estava comentando até antes é a questão do próprio empreendedorismo, né? O quanto que de empréstimos, então facilitar essas questões, né? Fomentar, facilitar empréstimos ou fomentar ações de empreendedorismo para mulheres também é uma ação pública que pode ser feita também e é muito bem-vinda, né? Que vai ter sim um final bem positivo para nós também. Pois é, a gente tem visto esse debate cada vez mais frequente e ainda no que diz respeito ao sancionamento dessa lei agora, Beatriz, o que a gente pode também esperar, o que a lei prevê no que diz respeito a punições para empresas onde isso seja denunciado ou percebido dessa diferença salarial entre um homem e uma mulher que desempenhe a mesma função? Há um período de adequação para uma empresa que perceba isso e que queira mudar? Como que vai funcionar agora os próximos passos a partir dessa sanção? Bom, para as empresas que não cumprirem a legislação, ela vai sofrer uma multa, ela vai sofrer uma penalidade, né? Que vai ser aplicado, que será o valor aplicado de 10 vezes ao salário que o empregado, a empregada deveria receber. Se ela passar por uma reincidência, se ela fizer novamente, né? Se ela descumprir novamente a legislação, ela vai ter essa multa aplicada dobrada, né? Será dobrado o valor da multa. Em questão de prazo, a legislação ela já está em vigor e não tem um prazo para a empresa se adequar. O que ela precisa fazer? Ela precisa mitigar, né? Trazer aí planos de ação para mitigar essa diferença salarial. Caso a empresa ela verifique que ela realmente tem o descumprimento da lei, aí ela vai ser aplicada a sanção. E é importante, como você disse, Monique, políticas que incentivem, que fomentem esse tipo de atenção, é bacana a gente valorizar. E aí eu queria entender também dessa especificamente, quando a gente fala de salário, a gente foi mostrando, na reportagem foi falado, a gente mostrou aqui nas informações na tela para o pessoal que está nos acompanhando ao longo do programa, alguns dados voltados a isso, né? A gente vê e tem estatísticas que apontam que essa diferença salarial entre homens e mulheres na mesma posição tem diminuído, mas
mas ela ainda existe. A gente ouviu na reportagem, há uma diferença de pelo menos 22%. Um dado médio, né, entre homens e mulheres na mesma função. Então, você acredita, Monique, que essa lei é mais um passo efetivo mesmo? Às vezes a gente vê algumas coisas e o pessoal de casa, quem concorda com a causa, quem está engajado, mas olha e já está desacreditado. Fala, é mais uma lei, mas que não vai ser cumprida, que o empresariado vai encontrar um jeito de burlar. Tem motivos para a gente acreditar que a sociedade tem mudado, que essa lei, que algumas posturas nos levam a crer que isso vai funcionar mesmo? Eu acredito que sim, né? Porque tudo que se está na lei é uma garantia de direitos do cidadão. Né? Então, a empresa pode não vir a vir. Né? Claro que nós temos na nossa sociedade empresas que são eticamente maquiadas, né? Tentam cumprir uma parte apenas, mas não há ali um interesse genuíno, né? Claro, isso pode acontecer, mas o cidadão ter consciência disso, né, o conhecimento da lei, saber o que é do que é do seu direito, eu acho que isso sim ajuda muito, porque a gente consegue combater com essa informação, né, dele buscar então empresas que realmente são preocupadas com isso, né, ele aprender isso desde a sua candidatura. Né? O cidadão saber, desde a sua candidatura, qual é a empresa que é compatível com os seus valores. E aquela que visivelmente é percebível que não é compatível, não haver uma aproximação. Né? Ou se por acaso, né, já estou lá e descobri que isso, aí a gente tem que buscar os direitos. Né? Existe uma proteção. E passa em primeira instância pela lei. Um gancho perfeito, que era a pergunta que eu queria fazer justamente para a Beatriz, Monique. Nesse caso, Beatriz, também a gente está falando tudo isso. Às vezes alguém em casa identifica. A gente está destacando a questão salarial, mas como a gente já abordou ainda, vai falar de outros pontos de comportamentos que não são adequados e que sequer são permitidos pela lei e que as pessoas fazem com mulheres no ambiente de trabalho. Queria que você desse uma orientação. Quem está olhando e está falando, doutora Beatriz, me ajude, estou passando por isso. Então, a pessoa procurar uma orientação mesmo jurídica de um advogado. Às vezes as pessoas têm medo de se expor, se indispor com a empresa. Como é que você costuma orientar uma pessoa assim? Infelizmente, muitas pessoas que sofrem algo dentro da empresa, seja uma discriminação salarial ou outro qualquer assunto, ela tem um receio muito grande de procurar uma orientação, com medo de ser demitida. Então, realmente precisa vir procurar um advogado, procurar uma orientação jurídica que vai saber conduzir o seu caminho. Quem sabe uma notificação extrajudicial consiga resolver o problema sem ir para o judicial, né? Para poder trazer segurança para esse empregada, para que ela não sofra nenhuma retaliação, nenhuma diferença salarial ou algo referente a... Nossa, estou muito nervosa. Desculpa até te interromper, mas me vem uma dúvida, talvez nesse sentido de tranquilizar quem está em casa e que queira procurar uma ajuda. A sua experiência te permite afirmar que é possível ter sucesso em casos assim, como você disse, as pessoas têm medo, eu vou ser mandado embora ou eu vou passar a ser perseguido. Tem casos de que é possível sentar e conversar ou, se precisar, levar juridicamente, mas enfim, resolver aquela situação de forma que não prejudique o funcionário? Olha, Guilherme, eu vou dizer para você que, pela minha experiência, as empresas ainda não conseguem resolver de forma amigável. Poucas empresas têm essa mente aberta para poder sentar com o trabalhador e poder resolver essas pendências, né? Essas dificuldades que são encontradas. Seja realmente uma mulher que sofreu um assédio dentro da empresa, ou seja alguém que foi afastado. A empresa realmente, às vezes, tem ainda um pouco de dificuldade de comunicação. Então, isso ainda aumenta o receio do trabalhador, da trabalhadora, de procurar os seus direitos. E aí é a importância também do poder público. Porque se o poder público cobra isso, a empresa tem que responder.
né? Então, quando a gente pensa no mercado de trabalho, o poder público ele tem um poder regulatório muito grande nas empresas. Então, o que ele cobra, as empresas precisam atender, né? E aí, havendo a comprovação, tudo de que a empresa não foi, não correspondeu eticamente a essa demanda da trabalhadora e do trabalhador, né, o poder público tem a possibilidade de incentivar que a empresa seja mais amigável nesse sentido. Pois é. Só puxando um gancho da Monique, Claro, Beatriz. o trabalhador ele pode ir até o Ministério do Trabalho e fazer uma denúncia para que o Ministério do Trabalho fiscalize essas condutas da empresa. Então, ele não precisa, por exemplo, especificamente entrar com um advogado no caso dele. Ele pode fazer uma denúncia, assim como imagino eu, qualquer um de nós, né? Numa situação como essa de haver indícios ou eventualmente conheço uma pessoa, vi um caso de assédio, qualquer coisa nesse sentido, eu que não estou envolvido posso denunciar para o Ministério do Trabalho. Sim, exatamente. Você pode ir até o Ministério do Trabalho, fazer sua denúncia e eles vão encaminhar e fiscalizar essa empresa. Importante a gente levar essas orientações para quem está em casa. E olha, a gente quer continuar falando sobre esse tema aqui no Aparecida Debate. Antes a gente faz mais uma rápida pausa e daqui a pouco continua falando então sobre igualdade salarial e principalmente igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Não sai daí. Estamos de volta com o Aparecida Debate. O tema hoje é igualdade salarial entre homens e mulheres. O que a gente quer propor com esse programa é justamente, bem, o que a gente já fala, né, um Aparecida Debate, um debate sobre uma pauta extremamente atual e importante e que envolva toda a sociedade, né? É importante a gente também estar atento que essa é uma necessidade que não passa apenas pelo interesse, por exemplo, de um grupo. É um programa hoje voltado para as mulheres? Não, é importante porque, primeiro que nós, homens, como a gente está mostrando no programa, muitas vezes estamos nesse papel, nessa posição de liderança numa empresa e é quem pode determinar que medidas como essa, seja a partir de um projeto ou de uma lei que deveria estar sendo aplicada, aconteça na sua empresa. E também para que a gente possa ouvir, aprender. Acho que é um pouquinho do que a gente quer propor para nós homens também nesse programa, Monique e Beatriz. Eu fiquei com uma curiosidade, eu vou tomar a liberdade, Monique, se você puder e tiver alguma partilha dessa para trazer para a gente. A Beatriz falou lá no começo do programa de contratos que ela já deixou de fechar pelo fato de ser mulher, de perceber essa postura de um cliente na hora de contratar um advogado. Você já passou por isso profissionalmente também? Você citou na sua vida pessoal, mas profissionalmente você já lidou com isso também? Sim, sim. É que na parte da psicologia, nós temos mais, assim, é uma profissão de cuidado. Sim. Né? Então, puxa para aquilo que você falou, né? De um serviço que as pessoas entendem como algo, historicamente, que tem a presença feminina. Historicamente, que é mais uma feminina. Então, quando a gente vai procurar uma psicóloga, a gente já tem no imaginário que vai ser uma mulher. Muitos homens não procuram a psicologia, serviços de psicologia, justamente por isso. Né? Então, a classe toda acaba sofrendo para isso. Profissionalmente, eu senti mais quando os meus estudos mudaram mais da clínica para a entrada em gestão. Né? Então, isso inclusive dentro de casa. Mas você vai trabalhar com empresas, você não sabe de nada. Você nunca trabalhou nas empresas, né? Como se o conhecimento teórico, estágios, por exemplo, não fossem o suficiente, né? A gente tem uma formação teórica, a gente tem uma formação prática. E mesmo assim, tanto pessoas do nosso convívio pessoal, como também profissionais podem olhar assim, mas eu acho que você talvez não entenda tanto assim. Aí eu senti mais nesse sentido. A gente quer falar, né, perguntei para a Monique dessas experiências, porque acho que isso ajuda quem está em casa, ilustra, né, traz mais proximidade de ver como é algo real, né, como eu tenho aqui participando do programa duas mulheres que já vivenciaram isso, ou seja, não é algo que aconteça de forma isolada e certamente quem nos acompanha, se olhar para o lado agora na sala de casa, assistindo a TV, tiver uma mulher com você, certamente ela já teve alguma experiência como essa, né? Infelizmente, algo que parece frequente em algum momento da trajetória profissional, né? Tem bastante também, né? A Beatriz vai se lembrar bastante disso, do mansplaining, né? Isso também ocorre com
com muita frequência em qualquer ambiente profissional, né? Então, a mulher às vezes dá a ideia ou ela explica alguma coisa e o homem traduz para ela aquilo que ela disse, né? Aquilo que ela mesma diz, ele traduz para ela como se ele tivesse no papel de agora eu vou te ensinar o que eu acabei de aprender com você, né? E isso ocorre, né, no ambiente profissional, no ambiente pessoal, em todos os momentos. E isso é mais uma coisa que é mais uma barreira, né? Então, isso que você está falando da importância de homens estarem assistindo isso, estarem ouvindo sobre isso também é muito bacana, porque muitas vezes não percebem. Às vezes até são favoráveis à causa, mas não percebem que reproduzem. Pois é, e você tocou, esse ponto é legal a gente falar, Monique, porque a gente, por um bom tempo, enfim, as coisas são cíclicas, né? Talvez a gente foca dentro da causa, alguns outros debates, mas por um tempo eu vi as redes sociais falando disso, né? De mansplaining, da interrupção, né? Também quando a mulher está falando. Beatriz, como a Monique disse, é algo que mesmo se a gente coloca no papel e talvez faça parte desse processo de aprender, de evoluir, mas às vezes eu me coloco no papel de, poxa, eu concordo com a causa, eu defendo que a gente tenha um ambiente mais justo e de igualdade mesmo entre homens e mulheres, mas eu reproduzo esse comportamento, né? Quando uma mulher está falando, eu quero parar, eu quero interromper para eu terminar a ideia ou para eu falar o que eu estou pensando, eu não respeito nem o espaço da fala, né? Isso ainda acontece bastante. É muito importante, né, os homens terem essa consciência, porque eu diversas vezes estou falando e aí vem alguém e me corta. A gente fica insegura, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que a gente está ali, a gente tem voz, a gente precisa falar. Eu já encontrei diversas vezes em audiência, né? Eu queria falar, fui interrompida, não é o momento, doutora, depois você fala. Então, a gente realmente, no nosso mercado de trabalho, na nossa profissão, eu me sinto, às vezes, sugada pelos homens, que eles querem ter mais autoridade, mais voz de fala do que a minha. E imagino, Beatriz, que também pela figura, pela posição que uma pessoa especialista em direito, um advogado tem, e por esse histórico de ser uma função desempenhada por homens, isso de alguma forma você percebe em você ou em colegas que isso também respinga na vida pessoal? Por exemplo, uma mulher exercendo advocacia, exercendo direito, ela tem que pensar mais ainda na roupa que vai usar, no local que vai no fim de semana, porque talvez um homem que, independente da profissão dele, ele aproveitar o fim de semana, ele viajar, se ele vai sair com amigos, se ele vai para a praia, isso não tem o mesmo peso que uma mulher quando é encontrada nessa situação, né? Não, com certeza. Eu tenho que sempre estar vestida como advogada. Se eu não estiver vestida como advogada, as pessoas já vão ter as ideias delas, né? Então, se comportar, né? Vestimenta, uma saia curta, seja para realmente, como a gente está falando de igualdade, né? Entre homem e mulher, a gente poder vestir o que a gente quiser. Não somente vestir pela profissão, né, ter uma vestimenta correta para a profissão, mas também vestir o que a gente quiser num churrasco com a família, num evento de final de ano, a gente ter essa segurança, né? É muito engraçado quando a gente pode dar esses exemplos, né? Fica mais concreto quais são as barreiras que existem para a mulher e quais são as barreiras que existem para o homem, né? Então, até mesmo se a gente for parar para pensar um casal em casa, né? O homem se arruma em 5 minutos. A mulher, ela vai levar 1 hora. Porque ela tem que fazer a unha, ela tem que fazer o cabelo, ela tem que escolher as joias, ela tem que experimentar se a roupa está adequada, se combina ou não. Então, assim, uma série de coisas que aumentam para nós o tempo que a gente tem que fazer. E a função é a mesma, sair de casa, né? Mas é esperado que a mulher faça muito mais. E isso vai dando todas essas barreiras. Às vezes uma coisa simples no ambiente familiar. E aí quando a gente traz isso para o ambiente profissional, principalmente da advocacia, que é muito esperado isso aumenta as proporções, né? Então, assim, eu já tive relatos, inclusive, de advogadas falando, a pessoa não fechou o contrato comigo porque eu não estava com a unha pintada.
né? Porque, e aí a ideia era o seguinte, se ela não tem tempo para fazer a unha e estar impecável, como é que ela vai cuidar do meu processo? Né? Então, são cobranças ilógicas, né, que é feita para a mulher nesse sentido. E acaba custando muito mais para nós. Então, muitas vezes a gente não consegue focar numa função porque a cobrança social que é feita para nós, a gente se perde, porque senão não é valorizada a nossa função. Não importa o quão bem a gente faz o trabalho, se a gente não está no esperado social, não é valorizado. E aí começam as diferenças, né, as desigualdades. Nesse debate, Monique, você percebe que quando a gente quer trazer essa participação dos homens para o debate e das empresas, por exemplo, também tem uma postura diferente do que foi sendo passado de década em década, de geração em geração, essa conexão que a gente tem com as redes sociais, com a internet hoje e com a necessidade de uma empresa, por exemplo, ter um bom posicionamento, isso também tem apoiado a causa? Porque a gente ouviu da Beatriz no bloco anterior o medo que as pessoas têm, por exemplo, de ser mandada embora diante de uma situação de desigualdade salarial, de assédio, de dificuldade de oportunidade. E claro que isso individualmente ainda é muito delicado. Mas, ao mesmo tempo, e aí seja por boa vontade ou pela pressão popular, a gente vê que as empresas também, ainda que a contragosto, muitas vezes ela sente essa necessidade. Poxa, a gente precisa mostrar que a gente está fazendo algo. Uhum. E eu percebo que isso passa muito por essa exposição midiática, né, de rede social, de todo mundo comentando sobre tudo ao mesmo tempo. Você também acha que contribui? É um exemplo bom do bom uso das redes sociais, né, nesse sentido, porque as redes sociais, elas aproximaram muito mais o consumidor e a empresa, né? E pelas redes sociais se estabelece um canal de comunicação. Como que eu quero começar um debate, começar um diálogo com o meu consumidor? E esse consumidor está ficando mais crítico, cada vez mais crítico. Então, esse uso das redes sociais pode ser uma forma das empresas exporem a ideologia delas, né, exporem a visão, a missão, valores que ela possui, e é uma estratégia muito interessante da gente investigar se a empresa corresponde com os meus valores quando a gente vai se candidatar ao emprego, como também de formar opinião, né, das empresas formando opinião. Recentemente a gente teve, por exemplo, filmes, né, que são filmes empresariais, mas que criticam a sua própria empresa, né, estabelecendo aí uma comunicação com o seu consumidor sobre isso, né? Você percebe, Beatriz, também essa ajuda das redes sociais e, já que a gente falou individualmente, por exemplo, para uma pessoa que desenvolva um trabalho como empreendedora, como autônoma, uma pessoa que cuida da própria atividade profissional. Também é uma oportunidade de chamar outras mulheres para falar, olha gente, isso aqui é normal. Pergunto isso porque eu tenho uma colega que é advogada e por várias vezes ela postou foto do look dela para falar, gente, eu estou usando tênis e eu estou indo encontrar um cliente ou eu estou indo para uma audiência com um tênis que eu gosto de usar, com uma roupa adequada do que se espera de um ambiente que ela está indo, ela não está em casa, mas que ela não precisa usar um salto, aquele padrão que você disse da roupa de advogado. Ela falou, eu gosto de usar tênis, eu vou de tênis. As redes sociais também ajudam a trazer outras pessoas para esse debate, para as pessoas poderem ter liberdade de falar sobre isso? Ah, com certeza. As redes sociais, elas realmente aproximam, né, aquela pessoa que está do outro lado da tela perto de você. Então, você consegue demonstrar quem você é no dia a dia. Eu não sou todo dia a advogada, toda 24 horas, né? Eu também sou a esposa, eu sou a filha, eu sou a amiga. Então, as redes sociais, as pessoas conseguem identificar isso. E quando chegam no escritório, elas já sabem, né? Elas sentem que são partes da minha vida. Então, elas conseguem desmistificar, né, a advogada com a pessoa pessoal. Então, as redes sociais auxiliam muito nessa questão. E as empresas também, elas já verificou que isso acontece. Então, a linguagem das empresas, né, quando vai fazer uma campanha para a mulher, já é voltada diferente.
Monique, você falou, antes da gente encerrar o programa, você falou, quando eu vou me candidatar a uma vaga, isso é importante, você está atento se a empresa se alinha aos seus valores, e principalmente em questões assim que são complexas e que podem fazer muita diferença na sua vida, na sua carreira, na sua jornada profissional. Enquanto consumidor, acho que vale esse mesmo chamado, né? A gente também estar atentos a empresas, a locais que não tenham uma postura, que não continuem perpetuando essa postura de desvalorização da mulher, né? Não só de desvalorização da mulher, mas qualquer ação que transgrida um direito humano, né? Hoje a gente tem as informações, né, um conhecimento muito mais vasto, isso é muito rápido como isso chega no consumidor. E não necessariamente realizar um cancelamento, porque senão a gente também entra num outro debate, mas fazer críticas com relação a isso, ficar atento ao que você consome e o quanto que o seu consumismo pode ser fomento para ações que transgridem, né, o que a gente entende como direitos humanos. Acho que é até um itinerário pelo qual a gente tem passado aqui no Aparecida Debate, a gente falando de trabalho análogo à escravidão, de racismo recentemente, do cuidado com a casa comum, cuidado com o meio ambiente. Agora, mais uma pauta, mais uma questão que a gente quer levar e propor para você que está em casa. Então, primeiramente, para você olhar no seu dia a dia, olhar à sua volta, será que a empresa onde você trabalha, ela é justa e ela respeita as mulheres? Se você tem uma empresa, será que a sua postura é assim? Mesmo que você não tenha uma empresa, mas quando você vai usar um serviço, e acho que isso é algo que a gente ouve muitos relatos também, por exemplo, um cliente, um consumidor, um fornecedor, de ter uma postura diferente quando ele é atendido, quando ele é recebido, quando ele tem contato com um homem e com uma mulher. Então, onde eu posso começar a mudar isso no meu dia a dia? E principalmente isso que a gente falou agora ao fim. Nós, enquanto consumidores, mas principalmente cada um enquanto cidadão, que a gente tem essa postura de cobrar das empresas e das autoridades políticas voltadas a um ambiente de trabalho, a uma sociedade cada vez mais diversa e que respeite essa diversidade. A gente espera ter passado um pouquinho dessa mensagem para você que nos acompanhou no Aparecida Debate de hoje. Assim a gente encerra o nosso programa de hoje, mas antes eu preciso agradecer imensamente a participação das nossas convidadas. Quero agradecer aqui a Beatriz Silva, advogada trabalhista empresarial, ela que é graduada pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, e pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC Minas. Beatriz, boa noite para você, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso espaço, viu? E quero agradecer também a Monique Godoy, ela que é psicóloga graduada pela Universidade de Taubaté, a Unital. É mestra em Gestão e Desenvolvimento Regional e doutoranda em Psicologia Social pela USP. Monique, boa noite, obrigado pela participação com a gente. A casa é sua, viu? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso espaço. E claro, quero reforçar a você aí de casa que se você quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família, com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, tenho reforçado esse convite a cada semana. A gente tem uma página no Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. Lá você fica por dentro de tudo que o nosso jornalismo está produzindo aqui na emissora e lá também é o nosso canal de comunicação direto com você, telespectador. Então, se você quer trazer uma opinião sobre esse nosso debate ou sobre algum outro programa e principalmente se você quer dar uma sugestão de um assunto que você quer ver aqui no Aparecida Debate, é só mandar uma mensagem para a gente lá no Instagram, @jornalismo-tv-Aparecida. Por fim, o meu agradecimento especial a você que nos fez companhia até agora nesta noite. Muito obrigado e nós nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!